Mirandês, o senhor vai a Miranda, o mirandês de Miranda é o verdadeiro português. Melhor do que em qualquer parte do país. Agora, estas aldeias que apanharam este dialeto já do princípio, quando Portugal se organizou, nunca aprendeu mais nada e continuamos com esta língua, não, e nem deve ser continuada, na minha ideia, esta língua que nós temos aqui, está bem a língua de Miranda, mas não a destes povinhos à roda, porque é uma língua que não se escreve e não tem fundamentos de manter esta língua no país. Um país unido deve ter a mesma língua e a língua deve se escrever. A nossa língua aqui nestes povos não se escreve. Escreve, sim senhor. O mirandês também é escrito. O mirandês é português também. Na minha ideia, não. É, sim senhor. O mirandês é a língua que é falada nesta região. Quer dizer, aqui nesta região só se fala o mirandês. Bem, como hoje já temos acesso às escolas, ainda não bem em todos os sítios, pois vai-se modificando um bocadinho, mas aqui continua o mesmo dialeto. As crianças ainda continuam a aprender o dialeto porque os pais, em casa, dizem para os filhos: para onde vais? Ao que vais a fazer? E então o filho responde também em mirandês. Portanto, aprende o português e o mirandês, que o mirandês também é português. Sim. Então, que diferença o senhor encontra que diferença encontra na gente de Fontaldeia para a gente de Sandim, ou mesmo para a gente de Duas Igrejas? Há umas pequenas diferenças na pronúncia. Como, por exemplo, em Sandim vão Sandim e na minha aldeia não carregam no I. Em Picote carregam também no I. Quer dizer, é só uma pequena diferença na pronúncia. Mas o mirandês, quer dizer, o dialeto continua o mesmo. Dos igrejas ele fala mais claro que todos, mais direito. Os outros não sabem falar. Não tem. O mirandês é o que se fala em Miranda. Isso é que é o mirandês. E depois está o sandinês, está o Duas Igrejas, está o de Sérgio. Todos têm uma diferente língua. Uma diferente dialeto. Em Miranda, propriamente dito, fala-se o português. Não podemos nacionalizar não podemos nacionalizar uma língua que cada 4 km que se fala diferente. Está bem que vamos à de Miranda, que é o verdadeiro português, e devemos ter vaidade da pronúncia que se fala em Miranda, que é o verdadeiro português. Então vamos, por exemplo, escrever uma língua que se fala em Fontaldeia, outros falam em Sandim, outros falam em Sérgio. Não é o que se fala em Sandim, eu já expliquei aqui ao senhor que o mirandês, o dialeto é todo o mesmo, a escrita é toda a mesma. Embora umas aldeias tenham... O senhor tenham um livro que se fale, a não ser o português aqui. Eu apresento-lhe vários livros onde está escrito o mirandês, tal qual como é falado. Tal e qual como é falado? Sim. E já foi... Mas este mirandês de onde é? O Sr. Padre António naturalmente é da nossa região, é da nossa região. Tanto que existe que os senhores vão a qualquer aldeia, pois só se fala: para onde vais? Ao que faziste? E eu sou daqui. Os de Miranda também são portugueses. Portanto, quer dizer, e eu mesmo, portanto, olha, existe aqui uma diferença, como por exemplo, eu significa em português eu, e eu em espanhol eu, não é? Portanto, que o que nós falamos aqui, pois é português como eu. Sempre foi uma ideia, da mesma maneira. Da ideia desde pequenino, quando eu na escola, este dialecto não tem fundamento, isto que nós falamos. E eu na minha ideia era começar a esquecer. Devemos ter um dialecto. Não, senhor. Olha, vou dizer uma coisa que eu, quando nós devemos continuá-lo. O que se passa com o dialeto mirandês, que já desapareceu todo, ou se ainda continua o senhor as suas buscas e as pessoas ainda dizem alguma coisa em mirandês, ou como é que isso está? Bem, o dialeto mirandês ainda se fala pelo grosso da população mirandesa. Desde lá acima São Martinho, Dangueira, Paradela, até Sandim. E isto em toda esta zona da terra do concelho de Miranda. E há ainda duas povoações que o mantêm vivo, que é Vilar Seco e Angueira. Essas pertencem ao concelho de Vimioso. Em Caçarelho já há apenas uns restos, mas aí já quase desapareceu. Onde o mirandês está a desaparecer mais depressa, e é o dialeto sandinês, que é um subdialeto do mirandês, isto é, conseguiu uma evolução mais perfeita e completa, o sandinês.
mas é em Sendim. Em Sendim está a desaparecer mais rapidamente porque é uma zona mais cosmopolita, é uma zona praticamente mais rica, e então, desde que aparece a elevação do nível de vida, o dialeto mirandês começa a desaparecer. Isto é, as famílias deixam de falar o dialeto mirandês. Falam os pais, pai e mãe, um com o outro, e ensinam já os meninos a falar o português. A escola depois completa o resto, não é? Nas povoações mais rurais, por exemplo, aqui da parte central da terra de Miranda, como é Paraçolo, como é, por exemplo, Águas Vivas, São Pedro da Silva, como é Vilar Seco, Paradela, a mesma parte da Raia, em comunicação com a Espanha, nessas o mirandês mantém-se ainda vivo. Entretanto, existe o mesmo fenómeno. A gente nova, devido ao contacto com os liceus ou com o ciclo preparatório, deixam de falar o mirandês. Alguns continuam a falar o mirandês, mas deixam de falar o mirandês para falar o português, para falar só o português. E o mirandês utiliza-no raras vezes, simplesmente entre pai e mãe, ou naquilo que chamamos a linguagem doméstica, não é? De maneira que, nesse sentido, podemos dizer que... Mas não se devia fazer qualquer coisa para não fazer... Bem, é claro, o desaparecimento do dialeto eu julgo que sim, compreende. O dialeto mirandês nunca teve a proteção de nenhuma entidade oficial. É claro que dá a impressão que, oficialmente, o Ministério da Educação e Cultura nunca terá pensado mesmo em defender esta ilha linguística que existe aqui no Nordeste de Portugal. E isto eu julgo que eu deveria fazer, pois que ainda há dias estive com 2 funcionários da Embaixada Italiana em Lisboa, e eles, conversando aqui comigo, disseram-nos: mas afinal não compreendemos, porque nós na Itália temos imensos dialetos e todos eles estão defendidos oficialmente. A França tem imensos patuás e todos eles também são defendidos oficialmente, não é? Porque são praticamente, podemos dizer assim, ramos de uma mesma língua, mas que, em vez de empobrecer, enriquecem. Não é? Ramificações de uma mesma língua que, em vez de empobrecer, enriquecem, não é? Portanto, além disso, o mirandês, que é, digamos, em Portugal, a última ilha linguística onde se fala ainda um falar, digamos, um falar que é o único representante legítimo da língua do Reino de Leão do século XIII, XIV. Eu julgo que devia ser, primeiro, para os estudos filológicos, o seu contributo para o estudo da filologia portuguesa, da filologia mesmo neolatina, não é? Toda ela. E segundo, por conservarmos uma língua que envolve uma civilização, podemos dizer que há 9 séculos, não é? Que é a civilização mirandesa, que é uma cultura que até aqui se tem diferenciado, que se diferenciou sempre bem do resto da cultura portuguesa, embora os mirandeses se sintam orgulhosamente bem portugueses, não é? A senhora fala mirandês em casa, é? Nós falamos sempre. Sempre? Sempre. Mas quer dizer, quando vem à feira e tudo, não falam mirandês? Quando venimos à feira não falamos mirandês, só falamos mirandês quando estamos em casa. Assim, durante o dia todo? Durante o dia todo, no trabalho, em toda a parte. Como é que falam? Diga lá, fala um bocado para a gente. Como é que falamos? Depois, diga lá. Fernanda, hoje vamos para as vinhas cavar. Tu queres ir? Mas olha que nos vamos a cansar muito. Tu gostas muito de trabalhar, não gostas? Gostas? Pois, isso aqui é melhor. Mas o seu olha, marido como é que fala? a mesma coisa. E quando andam no campo, por exemplo, com os animais, o que é que canta em mirandês? Diz alguma coisa? Muitas vezes. Muitas vezes? Sim. O que é que costuma dizer? Diga lá. Olha, filha. Tenho uma saia nova feita na moda espanhola, não tem pregas nem barra e está rota na gola. E quando, por exemplo, chama as suas filhas para a mesa e o seu marido, o que é que diz? O que é que ele digo? Já, a Fernanda, anda cá, vamos a comer. Mas em mirandês? Sim. Por exemplo, vamos a comer, vamos almoçar. Amanhã, quando as acorda, o que é que diz? A Fernanda, levanta-te depressa.
depois? Ela toma o quê? Vamos a tomar café. Para a escola. Como é que diz escola? A escola é a escola mesmo. Escola mesmo. E depois elas vão para a escola, voltam e quando é para ir às vacas, como é que lhes diz? A Fernanda, às vezes vão para as vacas e eu deixo um escrito em riba de um talho. E digo-lhe assim, Fernanda, olha, vai com as vacas para Santa Marina. Depois vais a ficar quando venhas da escola e metas e depois quando tornas a sair da escola, botas outra vez as vacas para o cerrado. A senhora o que é que faz durante o dia? E eu? Sim. Ui, muita coisa. Mas trabalha. Tenho que lavar, tenho que remandar, tenho que poner hortas, tenho que escavar vinhas, tenho que arar as vinhas. Tenho que tudo, tenho que mugir as vacas, tenho que tratar dos vitelos, tenho que tratar de cochinos, tenho que tratar de conelhos, tenho que tratar de pitas. Tenho muita coisa a fazer. Quantas horas é que dorme por dia? Horas. Eu sei olhar, perigo as 2 ou 3. Por dia nenhum, era não sabe Deus. A que horas se levanta? Bom, levantar-me, levanto cedo e aí quase sempre sou. E o seu marido? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Não gostamos de levantar um sem outro. O que é que comem normalmente? Como é que é a vossa ceia, o vosso jantar? Depende, temos coisas, umas vezes de conelho, outras vezes pode ser de pita, outras vezes de bacalhau, outras vezes de presunto, outras vezes de chouriço. E outras vezes, se faz falta, até comemos batatas. Só? Há que andar a todo, não, mas poucas vezes. As batatas não se abaixam. Vocês o que é que gostam de comer? É? Tudo? Não gostam assim de nada de especial? A carne aqui é boa, não é? Sim, a carne é muito boa. Mas comem mais vaca ou porco? Não, é melhor presunto. Presunto? E chouriços. E elas o que é que gostam mais? Elas, para bem dizer, gostam mais de salpicões. É? Se bebem leite? Não gostam. Não gostam de leite? E não lhes faz falta? Não gostam de leite nenhum. Não lhes faz falta? Não. Pão? Antes, quando não tínhamos vacas leiteiras, elas tomavam leite. Mas agora não gostam dele. Ah, não? Como é que essa cultura mirandesa se manifesta mais assim? Bem, primeiro, é claro, a língua é, por assim dizer, a expressão dessa mesma cultura, não é? Mas é claro que a língua mirandesa foi sempre a língua do amor, a língua do lar e a língua do campo. E, portanto, ela envolveu sempre aquilo que se chama uma cultura agropecuária, que foi sempre a cultura mirandesa, não é? E nessa cultura agropecuária podemos dizer que é a linguagem das nossas casas, da expressão até da construção das nossas casas, do adorno interior das nossas casas, da disposição arquitetónica mesmo das nossas casas, da construção da cozinha, dos canos, onde comemos e dormimos, onde nascíamos, os mesmos canos onde nascíamos, não é? A cozinha, que era a parte mais nobre de toda a casa, onde se aprendia a ler, onde os pais ensinavam os filhos a ler, onde ensinavam inclusivamente a religião, onde se passavam os serões e se contavam as lendas em mirandês, as histórias, contos de fadas, contos muitas vezes viajantes de almocreves, onde se contavam os factos passados da vida, e tudo na língua mirandesa. Não é? Portanto, essa expressão de cultura vê-se perfeitamente ainda hoje dessa cultura mirandesa, ainda até mesmo como é de dizer, no mobiliário. Porque havia um mobiliário mirandês, da expressão mirandesa, feito ao compasso e à goiva. As camas, as cadeiras, os arcados onde se guardava a farinha, onde se guardava a roupa. Ainda existem, em velhas casas, ainda existem muito desse mobiliário que os antiquários nos têm levado por preços irrisórios para vestir casas de novos ricos e de novos senhores dessa vida moderna por aí abaixo. E, por exemplo, através da música? Os pastores, por exemplo, através do canto e dessas coisas? Através da música, pois essa cultura talvez seja a melhor expressão dessa cultura mirandesa. Pois existem rimances em mirandês puro, ainda, rimances medievais, rimances até do tempo rimances, digamos, até já do século XV, XVI, século XVII, até o século XVII, rimances em mirandês puro, quadros simples em mirandês puro, narrativas de contos em mirandês, narrativas de contos em que o contador, o narrador, fala o mirandês e os interlocutores falam, por exemplo, o galego ou o castelhano. Portanto, isto vem de notar que o mirandês, em vez de ser pobre de linguagem, ele é mais rico do que nenhum dos outros portugueses, porque fala o seu mirandês,
fala o português com os portugueses, fala o castelhano com os castelhanos. E antigamente, até não há muito tempo ainda, falava também o galego com os galegos. Porque esta zona foi uma zona onde os galegos eram muito frequentes, quer como almocreves, quer como amuladores, quer como consertadores de sombreiros, de guarda-sóis e de louça, que isso hoje acabou, quer como pedreiros, porque eram bons cinzeladores. Por exemplo, as nossas casas, as barandas de granito das nossas casas, nós encontramos muitas delas, encontramos irmãs gêmeas nas zonas de Ourense, de Alhariz e Santiago de Compostela, toda a Galiza. Eles vinham até como vendedores ambulantes, não é? E de maneira que essa cultura galega deixou-nos aqui um repositório bastante grande, inclusivamente até no próprio nomástico. Ainda hoje existem povoações onde o apelido galego é comum. De famílias inteiras, por exemplo, em Fundo da Aldeia. O apelido talvez mais frequente é galego. Em Sandim há numerosos apelidos galego. Em Picote, por exemplo, em 2 igrejas não há ninguém que me recorde, mas há, por exemplo, já em Sércio, já há vários apelidos galego. E noutras povoações. Que nós íamos falar o verdadeiro português, que é o mirandês. Foi o que os portugueses trouxeram quando a cidade foi feita, foi como o concelho foi desenvolvido, está a desenvolver, e é a língua que nós devemos adaptar, mas não esta língua que a gente está aqui a falar, assim, porque há muita diferença entre todas as povoações. Eu já lhe disse que há diferença na pronúncia só, pronúncia. Não é no dialeto, quer dizer, a escrita é toda a mesma. Portanto, há umas pessoas que pronunciam a mesma escrita de uma maneira e outras pessoas pronunciam da outra, mas o dialeto é todo o mesmo. Então, o Padre Mourinho é de Sendim e ele fala o mirandês. Pois. Não é? Bem, foi criado na comunidade e fala mirandês. Mas se o livro é feito, é na língua sendinesa, não é no resto do... Já não... É falar corretamente o mirandês. Mas poucas pessoas falam corretamente o mirandês hoje em dia. Mas com os senhores têm a tentação de responder também... Esta senhora que a gente estava aqui, esta mulher que estávamos a entrevistar, ela não estava a falar corretamente o mirandês. Pois não. Fugia como naquela questão de dizer assim, nós tomamos o café. Normalmente aqui em Miranda não se toma o café. Então, não é em Miranda, bem, eu digo na região de Miranda. Dialeto, pois aqui come-se, almoça-se logo de manhã cedo. Ou então, como diz aqui o mirandês, vamos-nos a desayunarem. Vamos-nos a desayunar. Reúno no espanhol. Desayunarem. Dizem, vamos a os espanhóis dizem desayuno, não é? Sim, exatamente. É uma coisa... É uma ligação. Uma ligação, exatamente, uma coisa bastante parecida. Mas é natural também com a imigração e tudo que a língua mirandesa, o dialeto se começa a adulterar, não é? Bem, o dialeto parece-me a mim que deve ser difícil acabar por completo. Porque nós, em casa, continuamos a falar o mirandês uns com os outros. Portanto, é difícil de acabar mesmo por completo. 25 anos, daqui a 25 anos acaba. Porque a senhora via, antigamente, quantos estudantes tínhamos aqui no Concelho de Miranda? Hoje os nossos filhos saem para fora e já não querem o mirandês, já não querem o que os senhores chamam mirandês, que nós chamamos mirandês. Chamam-no sandinês, ou os vilachaneses, ou os fontaldianos, ou as 2 igrejas. É tudo diferente. Tudo. Sempre já pega. E quando eles vêm, mas quando eles vêm, eles não falam estas línguas para nós. Já viste? E nós temos tudo se pega, cada um no seu uso. E nós temos... Eu ando aqui há 40 e tal anos, eu sou daqui. E de atrás não tínhamos uma grande confusão em falar com eles. E agora não me meto nada, porque compreendo. Diga. Onde é que é? Do Conselho de Se Mogador. os senhores forem sobre aquela região de Ifanes, até onde se fala ainda mais, onde se conserva mais o mirandês. Aí é. Se Infantes e Fova. Você gosta do dialeto, qual é a solução para manter o dialeto correto e organizado a falar? Eu acho que era organizar, porque há livros escritos e era precisamente escreverem o dialeto mirandês. Nós estivemos há bocado a falar com o Padre Mourinho e chegámos à conclusão que devia existir aqui um centro de estudos mirandeses em Miranda. Exatamente, pois é isso que eu estou a dizer, pois devia-se escreverem o mirandês e dá-lo, pelo menos aqui na região.
Pois, para não se perder, portanto. Para não se perder. Ou seja, cada rapaz que vai à escola tem o português como obrigatório. Depois pode escolher o mirandês se lhe apetecer. Exatamente. Pois, exatamente. Era para a língua não se adulterar, não é? Exatamente. Eu acho que nós devemos conservá-la e não extingui-la. Porque Mas, por exemplo, as festas, quando há festas e representações de teatro, ainda são em mirandês, não são? ainda são em mirandês. Quer dizer, algumas, outras não, porque hoje não é. Quer dizer, antigamente ia um pouco já à escola. Como vê, ainda há bastantes analfabetos. E hoje, pois, já vai tudo à escola. E como vai à escola, pois aprende-se o português. Mas acaba-se de sair da escola, fala-se o mirandês. O que é que você faz normalmente? Trabalho na terra, sou lavrador. Aquilo de que aqui se fala tem um nome: sobrevivência. Não é só, e isso não é pouco, um dialeto que está em vias de extinção. É, depreende-se do que se vê e ouve, uma cultura que está em perigo. Uma cultura com a sua identidade própria, a língua, os usos, uma literatura escrita e oral, uma parte da vida das populações mirandesas. E quando se fala em espécies em vias de extinção, não será excessivo perceber que neste caso é o próprio homem que irá desaparecendo, no lento esquecimento, no pó das idades e da memória. Os naturais dividem-se quanto à posse do mirandês. Os fenómenos de imitação, compreensíveis, contribuirão igualmente para que esse dialeto desapareça na língua portuguesa. Eu acho profundamente tocante e lamentável que a autonomia cultural de um povo assim vá deixando de ser. As pessoas que falam o mirandês possuem razões de sobra para terem orgulho nisso, e oxalá consigam força bastante para se oporem à influência, pode dizer-se colonizadora, da cultura portuguesa. Países há onde as culturas regionais, lembremos os bascos, os bretões, por exemplo, são clara demonstração da vitalidade nacional e afirmação política face às expressões governamentais do poder e da cultura central. Aqui não é esse o caso, não estando em causa quaisquer intenções separatistas. E sim, ser-se quem é, assumir-se e lutar-se por aquilo que se tem. O Padre Mourinho sente profundamente seu esse sentimento de amor que o leva a lutar para ver se consegue salvar a cultura mirandesa. Nasceu lá, aí viveu, erudito nado e criado na sua ciência. E embora muito faça, confessa precisar de auxílio do Ministério da Educação. Não são necessárias grandes explicações, nem será pessimismo dizê-lo, mas talvez a sua batalha não seja ganha. Só o será se os mirandeses, os estudiosos, o governo o quiserem. Se todos entenderem que é muito o que perdem se o mirandês acabar. Oh,